Mas eu sofri também no processo eleitoral, porque eu já era casado com meu esposo, e no casamento tem o edital de proclamas, e eu lembro que teve os meus adversários durante a campanha difundiam assim, foto de eu, meu esposo e meu filho, eu só tinha o Gabriel, divulgando para a população, é esse o tipo de família que você quer que represente o Espírito Santo. Eu confesso que me perdoe. Não, tem todo direito. Isso é muito duro. Essa coisa que a política faz com a vida das pessoas. Porque... ultrapassa tipo todos os limites. E que remetia também a tudo que você enfrentou quando criança, claro. Quando jovem. Eu falo assim, pô, você tem que lutar por sua existência. Depois eu tive no processo de adoção do meu filho, o promotor foi contra. Você imagina isso? O promotor botou na promoção que ele alegando que filho tem que ter pai e mãe, jamais dois pais. E aí a juíza foi contra, determinou. Eu já tinha acabado de ser eleito senador. Bom é criança na rua, né? Bom é criança pedindo esmola no farol. Aí sendo morta. Sendo abusada sexualmente nas ruas do país. Comendo lixo. Aí a juíza foi contra, falou que ele estava ultrapassado e determinou a dupla paternidade. Você imagina, o Gabriel chamando eu e o Rodrigo de papai. E eu, toda vez que eu tinha que ir para... Rodrigo tinha que ir com o Gabriel para Brasília, eu tinha que autorizar, porque a guarda era unilateral, era só para mim. Aí a juíza foi contra, mas ele foi tão ruim que ele apelou da sentença. Então, enquanto não transitava em julgado, eu não tinha direito à certidão de nascimento com o nome dos dois pais. E aí eu esperei transitar em julgado, representei o promotor, ele recebeu 5 dias de suspensão no Conselho Nacional do Ministério Público, que já foi uma vitória, porque não é fácil você obter um outro tipo de condenação. E eu também esperei transitar em julgado e entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado do Espírito Santo pelo comportamento homofóbico do Ministério Público, e o Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar. Parabéns. E eu fiz isso tudo e botei imprimi num livro a história de vida do nosso filho Gabriel, para que meus filhos saibam o quanto que a gente luta para que a gente tenha uma sociedade... Engraçado, né, que isso está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Então, para que eles saibam que efetivamente qual foi o processo de luta para que a gente pudesse tê-los como nossos filhos, que são a razão da nossa vida. Senador, o senhor ao falar passa a impressão de ser um homem rigoroso, sob o ponto de vista da aplicação da lei, do cumprimento da lei. A ideia de garantismo, né, ela é mal interpretada à direita e à esquerda. Né? A direita vai dizer que o garantismo é uma espécie de frouxidão, de laxismo, eu tive a oportunidade de debater com alguns dos ícones da Operação Lava Jato sobre esse assunto. De vale tudo. Não, o senhor é um garantista, como se isso fosse um xingamento. Por outro lado, parte da esquerda acha que, de fato, o garantismo tem de ser um laissez-faire. Né? O senhor é um homem de esquerda que reconhece a importância do cumprimento da lei e da aplicação da lei. Isso não lhe garante, para usar de novo a palavra garantia, antipatia de gente dentro da esquerda? Eu acho que a igreja, a esquerda peca. O ato falho. Acho que a igreja já me beneficiou muito. A igreja da esquerda. Mas eu acho que a esquerda ela peca quando ela não fala de segurança pública. Ela tem que falar de segurança pública, mas tem que falar com responsabilidade. Eu sou autor de um projeto de lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei se ele praticar ato infracional com violência ou grave ameaça ou equiparado a hediondo. Não é razoável você pegar um rapaz de 17 anos que, como no Espírito Santo, entrou numa escola, metralha, mata 7 pessoas e pode ficar, no máximo, até 3 anos. Não é razoável. Não é razoável, também já escrevi isso e já levei porrada por isso. Não, mas isso, imagine eu. Eu, quando, por exemplo, a saída temporária, eu fui chamado no Palácio do Planalto. Eu virei e falei, com todo respeito, eu falei assim, olha,
O presidente ele tem que saber quais são as derrotas que ele quer enfrentar. Esse projeto foi aprovado com 79 votos de 81 senadores e com quase 513 deputados. Se ele vetar, vai derrubar o veto. E aí eu fui, com todo respeito, não estou querendo me vangloriar aqui não, mas eu fui didático. Eu falei assim, vamos supor um homicídio doloso por disparo de arma de fogo. Artigo 121, matar alguém, a pena é de 6 a 20. A tendência do direito penal moderno é condenar no mínimo, mas vamos supor que esse rapaz foi condenado a 9 anos de reclusão. Com 1/6 de cumprimento da pena, ele já sai para regime aberto. A cada 3 dias trabalhado, ele ganha de remissão de pena pelo trabalho. Com 1/3, livramento condicional de forma definitiva. No final do ano, indulto e comutação de pena. Essa pessoa não vai ficar 1 ano e 8 meses preso por ter violado o principal bem jurídico, que é a vida. Como que você explica isso para aquela mãe que perdeu aquele filho por disparo de arma de fogo? Inexplicável. Não tem como. Então, por que nós não vamos debater segurança pública? Eu acho que a esquerda erra. Por que, né, e o senhor continua, por que dá a extrema-direita, Claro. que junto com isso traz um monte de outras pautas odientas, Foi o que que dá a eles Perfeito. a prerrogativa de Esse fazer o martelo debate. óbvio para dar na cabeça da Exatamente esquerda. isso, para dar na cabeça da Eu esquerda. falei isso na bancada. Eu falei assim, se nós não pautarmos segurança pública, a direita pauta da pior forma. Claro. Eu te dei o exemplo do que aconteceu na Comissão de Segurança Pública, que foi aprovado castração química sem passar pelo plenário do Senado. Estavam querendo aprovar aumento de pena para o estelionato, que é um crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça, que a pena é de 1 a 5, passando para 19, e eu com muito sacrifício consegui reduzir para 12. Aliás, eu li em algum lugar que o Sérgio Moro queria 19 anos. Esse senhor sempre tendo ideias espetaculares. E aumentando pena de furto de cabo de energia. Eu falei assim, mais uma vez o Estado criminalizando a pobreza, né? Sim, claro. Então, mas eu falo assim, a esquerda ela tem que falar em segurança pública, ela tem que falar de forma diferente de direitos humanos, ela tem que pegar como que surgiu direitos humanos. O que vem a ser direitos humanos? Direitos humanos nada mais é do que são direitos naturais. O que são direitos naturais? Direito natural é todo direito que a pessoa tem, independente da raça, cor, etnia, religião ou origem. Quando esses direitos naturais eles são positivados no ordenamento jurídico, eles são elegidos à nomenclatura de direitos fundamentais. Isso está na nossa Constituição Federal. Aí o jurista Karol Vazak, inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, ele elencou uma geração de direitos humanos, de primeira geração, segunda, terceira geração, e há quem fale em uma 4ª geração de direitos humanos. Então, olha, por que nós não falamos que direitos humanos também é para atender as famílias dos policiais que são mortos em confronto, em disparo de arma de fogo? Por que a gente não fala que direitos humanos também é para atender os crimes contra a violência doméstica e familiar, crimes contra a dignidade sexual, como, por exemplo, de pedofilia? Mas por que nós ficamos com o rótulo de defender direitos humanos apenas com as pessoas que estão cerceadas em sua liberdade de ir e vir? Que também é direitos humanos, mas não só isso. Então, é esse direitos humanos de forma mais ampla, macro, que eu acho que a gente falta dialogar mais com a população, falar mais de direitos humanos, falar mais em combate à corrupção, falar mais em segurança pública. Conversar mais com segmentos evangélicos, eu acho que isso também é fundamental. E eu acho que o caminho é esse. Se a gente não faz, você vai ser pautado da pior forma possível, como está acontecendo, infelizmente, no Senado Federal. Senador, quem na esquerda ouve o que o senhor está dizendo? Não, a pergunta não é boa, então vamos dizer assim. Porque senão o senhor vai ter que nominar, né, quem ouve e quem não ouve. A esquerda, quando eu digo a esquerda que conta, porque você tem um núcleo, né, que tem influência no Congresso, no partido, o senhor era da Rede, hoje está no PT. As pessoas estão ouvindo o que o senhor tem a dizer sobre segurança pública? Eu tenho a impressão, muitas vezes, de que não, porque senão esse debate estaria posto com mais evidência. Você tá coberto. E se não, é um erro brutal que estão cometendo. Infelizmente não há essa percepção. Vou dar um exemplo simples. Tirando vaidade, eu sou muito transparente com minhas coisas. Eu acho que se vocês me conhecerem um pouco, vocês vão ver
Talvez seja Não, até um processo de pode ser ingenuidade minha. Não, e pode ser vaidoso aqui, tem porque todo direito de ser eu vaidoso. sou todo vaidoso, porque aqui o Valfrido é zero Eu de sou vaidade, zero, eu também sou zero de Eu não vaidade. tenho. O rei tem um pouquinho, mas é pouco. Mas Nós eu vou falar somos assim, pessoas vaidosas que admitem gente vaidosa. O que é justo, né? que é mas eu justo. falo É assim, justo, pô. por exemplo, É do humano. Quando o presidente Lula foi eleito, teve a transição. Equipe de transição. Teve a Sim. parte de segurança pública e justiça. Eu não fui chamado para fazer parte da equipe de transição. Imagina, o senhor é apenas delegado? Foi? Por quê? Eu, na ocasião, falei assim, gente, com todo respeito, eu fui delegado por 27 anos trabalhando na ponta. Eu fui professor de Direito Penal e Processo Penal desde 1999, ainda sou. Será que eu não tenho... E eu sou senador. Será que eu não tenho contribuição a dar? Né? Então, eu acho assim, essa fala, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço nos espaços que eu tenho. Mas, infelizmente, não está tendo o retorno que eu acho que deveria ter. Não por mim, mas por alcançar aquilo que a população efetivamente almeja. Então, quando eu falo assim, aumento do período de internação de adolescente, eu não estou falando porque eu estou fazendo uma cena ou um segmento. Não, eu estou falando pela proporcionalidade. Porque não é razoável. Não é razoável. Né? Quando eu falo da saída temporária, como que você explica que você vai dar 35 dias de saída para uma pessoa que foi condenada, se ele já tem todos esses institutos que beneficiam ele, seja na lei de execução penal, que é a lei 7.210, seja no Código Penal. Aí a direita vai e transforma aquele lema infame, né, que fala assim, direitos humanos para humanos direitos. Uhum. Então, se os humanos são direitos, eles têm direitos humanos. Só que eles se dão o direito de dizer quem é que é humano direito e quem não é. Perfeito. Né? E aí sim, cria uma coisa pavorosa. Os golpistas que foram presos e condenados a 15 anos de prisão, esses merecem a leniência do Estado. Isso. Mas outros... preferência preto, para pobre, eles. Isso. Aí é porrada. Aí é porrada. Aí é porrada. Aliás, quem defende a anistia não está sabendo o que fala o Código Penal. Claro. O Código Penal ele é claro no artigo 29, quando se adotou a teoria unitária humanista. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade, seja autor, coautor ou partícipe. Ora, um crime no Brasil não é só praticado por ação, é também por omissão. Um crime no Brasil não é praticado só com dolo, é também por culpa. Então, eu fico assim, estarrecido quando eu vejo alguns discursos de pessoas falando, não, mas só foram as senhorinhas ou os senhorinhos, as pessoas de bem, os patriotas que quebraram. Não, eles estavam concorrendo para a prática de um crime de golpe de Estado. E que nós tivemos uma sequência de... Claro, desde... Bovinamente partícipe, desde o acampamento, e com aquiescência. E já sentou nessa cadeira em que o senhor está, o ministro Gilmar Mendes, que lembrou, dizia assim, não, as pessoas não estavam ali fazendo turismo. Elas estavam ali. Era assim, um antecedente, inclusive em Brasília. Elas estavam no acampamento, elas queriam alguma coisa. Claro, e aí eu falo da omissão, quando fica no acampamento e as forças de segurança nada fazem. Claro. Isso está no artigo 13, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, quando diz a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Claro. Então não tem meio termo. Então houve uma aquiescência, houve uma instigação, houve um induzimento, houve auxílio, houve coautoria, houve tudo ali. Né? Houve ataque às instituições, ataque ao sistema eleitoral, se instigou, estimulou, atuou de forma contundente, vem falar em anistia. Isso não é razoável.